ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, meio-dia, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman. Nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Lá no YouTube, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões. Ouça os nossos podcasts no blog gentequefala.com.br e, a partir de agora, interaja com o programa Gente que Fala no 973350038 e também pelas redes sociais, claro, pelo Instagram, pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Eu apresento, a partir de agora, os participantes desta mesa de hoje, desta edição de hoje. Os nossos convidados são os seguintes: o doutor Fabrício Cobra Arbex, advogado, atual secretário adjunto de gestão da Prefeitura de São Paulo. Doutor Fabrício, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Tudo bem por aí? Obrigado, Mauro. Obrigado. Bom dia a todos. Também com a gente a professora Diva Léa Batista da Silva. Ela é presidente do Conselho Deliberativo da Associação de Professores Aposentados do Magistério Público de São Paulo, a ACOMPESP. Seja bem-vinda, professora Diva. Muito obrigada, uma boa tarde a todos, né? Que nós possamos esclarecer os vários pontos que a própria sociedade nos cobra, né? A respeito da nossa participação na Associação dos Professores Públicos do Estado de São Paulo e professores aposentados. Sim. Também com a gente a professora Adriana Vasconcelos, especialista em educação étnico-racial, líder da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, RAPS. Seja bem-vinda, professora Adriana. Muito obrigada, bom dia, um imenso prazer e obrigada pelo convite. Também com a gente o doutor Miguel Najib, advogado, procurador aposentado do Estado de São Paulo, fundador e líder do movimento Escola Sem Partido. Doutor Najib, seja bem-vindo ao Gente que Fala, tudo bem? Muito obrigado, Mauro, obrigado por ter me convidado e é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Vamos aqui ao nosso primeiro tema. O secretário de Educação do Estado do Paraná, Renato Feder, deve se reunir hoje ou amanhã e pode assumir o cargo de ministro da Educação. Apontado como liberal e de boa relação com o mundo empresarial, ele teve o apoio do Centrão, mas enfrenta resistência da ala ideológica do governo. Num livro publicado no ano de 2007, o Renato Feder defendeu a extinção do MEC e a privatização da rede de ensino no Brasil, proposta que consiste no pagamento de vouchers pelo governo para as famílias colocarem seus filhos em escolas particulares. Começando com o senhor, doutor Najib, a sua opinião, a sua avaliação, como é que o senhor observa essa possibilidade do secretário de Saúde do Estado do Paraná, Renato Feder, assumir o Ministério da Educação no lugar de Abraham Weintraub? Ele é secretário de Educação, não é isso? Ministério da Educação. Falei o quê? Secretário de Saúde. Desculpe. É pandemia, é tudo isso junto, a gente acaba no ato falho, no Ministério da Educação. Não, tranquilo. Bom, eu não conheço o secretário Feder e já será o terceiro ministro da Educação do governo Bolsonaro, né? Nós sabemos que é uma área extremamente delicada, a área da educação, tendo em vista o grau de politização do sistema educacional, das escolas e das universidades, né? Que tem em torno de si sindicatos de professores, movimento estudantil. Eu tenho a impressão que a área educacional é a área de onde parte a maior resistência política ao Jair Bolsonaro, ao governo de direita que o Bolsonaro pretende fazer no Brasil. Esta área, esse segmento da vida pública brasileira, é um segmento dominado, notoriamente dominado pela esquerda, pelos partidos de esquerda, por organizações de esquerda. E eles têm apresentado uma resistência muito forte ao governo e às iniciativas do governo na área educacional. Por exemplo, aquele programa Futurice, né, que o Ministério da Educação apresentou, na verdade, durante a administração do Weintraub, que saiu agora há pouco tempo. Este programa, que tinha lá, eu não vou entrar no mérito se ele era bom, se era um programa bom ou ruim, mas o fato é que ele foi
sistematicamente boicotado e sabotado pelas universidades, né? As universidades reagem ao governo Bolsonaro como um partido político de oposição. E eu tenho a impressão que o novo secretário, o novo ministro, né, seja ele quem for, seja o secretário Feder, seja ele quem for, vai encontrar o mesmo ambiente hostil, né, a mesma resistência da parte de todo o sistema educacional, né, do sistema educacional dos municípios, dos estados e da própria União Federal, que é formado pelos institutos federais e pelas universidades federais. Não é um cargo fácil, principalmente em razão da politização do sistema educacional. Professora Diva, a senhora tem uma avaliação sobre o Renato Feder nessa possibilidade do secretário de Educação do Paraná assumir o Ministério da Educação? Que informações a senhora tem a respeito dele? E nesse aspecto de resistências de entidades ao que o presidente Bolsonaro gostaria de implantar, não é natural que entidades sejam resistentes, seja o governo que for, entidades de direita resistentes a um governo de esquerda e entidades de esquerda resistentes a um governo de direita, no que se refere à educação? E aí o ministro saber lidar, ter o papel de lidar com todo esse contexto de resistência? Eu creio, não é, que o verdadeiro educador, ele não se importa com o tipo do aluno, seja cor, credo, né, que ele tenha. O verdadeiro educador, ele pensa na criança, no jovem, no ser humano que está ali junto com ele. Então, para mim, particularmente, é muito estranho haver todo esse debate, porque em 50 anos de magistério, né, que eu tenho na ativa, desde a escola lá da zona rural até no ensino universitário, eu nunca precisei polemizar nem comigo, nem com meus colegas sobre esse assunto. Eu não sei porque atualmente há tanta polêmica sobre esse assunto, realmente. Professora Adriana, sua avaliação sobre a possibilidade do Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, assumir o Ministério da Educação, e o mesmo questionamento, se não é natural resistências de lado a lado, conforme o governo, e se não seria também um papel do ministro enfrentar essas resistências e implantar o projeto que estiver em linha com o que determina o presidente da República, seja ele qual for. Bom, a educação, ela é direito de todos, né? Então ela não pode ser elitizada, como esses ministros anteriores, foi o próprio Weintraub, ele disse, o ensino superior é para a elite, ou então as instituições de ensino superior não são para resolver as mazelas da sociedade. Então, enquanto a gente pensar nessa sistematização de hierarquização, de manter o sistema escravocrata, né, colonial escravocrata em andamento, realmente as coisas não vão acontecer, né? Então, não existe isso de dizer é só para a elite. Por que é só para a elite? Historicamente, realmente, se a gente for ver a história da USP, ela foi feita para atender os filhos de fazendeiros. E é engraçado que, assim, anteriormente à entrada da pluralidade nessas instituições, não tinham esses debates. E falar porque a esquerda toma conta... Eu fiz faculdade e eu tenho vários amigos que são de direita, então é uma falácia dizer, estão aparelhadas, porque senão todo mundo ia ser de esquerda, né? Então, eu acho que assim, é muito frágil essa colocação e capitalizar, né, atender a quem já tem acesso, de novo, manter essa estrutura. Então, o futuro, como foi colocado, realmente era um plano um projeto que, de novo, acentuaria este não acesso dessas pessoas plurais, porque é um espaço de pluralidade,
né, acessar esses lugares. Agora, aí vai de cada um, só que assim, é um órgão público e que tem que atender a toda a sociedade, independentemente de ideologia, independentemente de partido, isso daí não se coloca. Então, se ele vai entrar, ele tem que atender a todas as pessoas. Né? Isso fica muito evidenciado quando o Weintraub ele sai e coloca o não acesso, né? Ele revoga a lei de cotas para o estricto sensu. Então isso fica muito muito palpável, né? Então, e ainda bem que não foi aceito. Nesse sentido. Então, ele tem que atender e fazer um projeto para todas as pessoas, para toda a população, não para uma parcela da população. Obrigada. Secretário Fabrício, por que estamos indo para o terceiro ministro da Educação no governo Bolsonaro? Inicialmente com o Ricardo Vélez, ficou pouco tempo, depois 14 meses com a Abraham Weintraub, e agora a possibilidade do secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, assumir o cargo no Ministério. Mauro, assim, com muito desânimo que a gente vê a situação desse atual governo federal. A gente está indo para o terceiro ministro, né, em pouquíssimo tempo. O primeiro-ministro ficou apenas 3 meses no cargo, um despreparo claro, né, nos 3 meses que ficou no cargo. Esse Weintraub é uma unanimidade na forma como ele conduziu o ministério, de uma forma absurdamente agressiva, né, sempre criando... assim, a gente vê poucas ações efetivas para que a gente possa melhorar a educação do país. E é uma tristeza. Você olha na história dos nossos ministros, em 8 anos, nos últimos 8 anos, nós tivemos 11 ministros da educação. Né? Que política séria a gente consegue ter continuidade, né, numa rotatividade tão alta num cargo de ministro da educação, que talvez seja a pasta mais importante junto com a saúde, para que a gente possa visualizar um futuro melhor no nosso país. Né? Os desafios da educação eles já são conhecidos, né? A educação básica, o ensino fundamental, a qualidade do ensino superior, a questão do ensino público. Só que a gente não consegue ver nesse governo, assim, eu não vejo um otimismo, porque a gente não vê uma política pública clara do que esse governo federal quer fazer com a educação do nosso país. Né? As coisas... infelizmente, é com desânimo que eu vejo, vai se especular mais um nome, como aconteceu com a saúde, no meio de uma pandemia, se demitiu o ministro da saúde, depois chegou um outro ministro, ficou 1 mês e foi embora, e o governo não consegue deixar claro qual é a política pública que ele quer efetivar e como que ele vai enfrentar os grandes desafios da educação brasileira, que já são notórios e ampla discussão dentro do nosso país. Né? Muito bem. Olha, gente, uma educação apartidária, sem doutrinação e ideologias. Esses são os princípios defendidos no projeto Escola Sem Partido, que tem despertado profunda polêmica. O tema ganhou força em 2015 e se tornou mais evidente nas eleições de 2018 e no início do mandato do presidente Jair Bolsonaro. O que está em jogo é o modelo de educação escolar no Brasil. Doutor Miguel Najib, o senhor como fundador deste movimento no começo dos anos 2000, e agora o tema ganhou força mais aqui para 2015, 2016. Para a gente começar a conversa, vamos relembrar ao nosso público, até para quem não conhece exatamente, o que é o Escola Sem Partido, o projeto, o que é que propõe. Bem, em primeiro lugar, eu vou falar sobre o movimento Escola Sem Partido. O movimento surgiu em 2004, com o objetivo de dar visibilidade à prática daquilo que a gente chama de doutrinação ideológica, doutrinação e propaganda ideológica, política e partidária em sala de aula. É um fato notório, é um fato de conhecimento público hoje em dia, mas que na época pouco se falava a respeito desses abusos que ocorrem dentro das salas de aula, no segredo das salas de aula. Daí a necessidade de se criar um movimento, né, para dar visibilidade ao problema. E nós, inicialmente, acreditávamos que bastaria dar visibilidade a esse problema para que a sociedade reagisse a ele, né, e condenasse de forma clara
esses abusos, e isso deixaria de acontecer. Mas foi uma ingenuidade da minha parte, sobretudo, acreditar nisso, porque, na verdade, o problema da doutrinação é um problema, hoje, é um problema de sobrevivência política para alguns partidos políticos, né? Alguns partidos políticos, nomeadamente os partidos de esquerda, alimentam a sua militância, alimentam o seu crescimento com base no uso do sistema educacional para promover as suas agendas ideológicas e políticas. O Escola Sem Partido, ao longo desses 15, 16 anos, tornou esses fatos notórios. Hoje, ninguém mais ignora o problema da doutrinação, as famílias têm consciência disso, ou estão adquirindo consciência do problema. E o mais sério, o mais grave, o Mauro, é que essas práticas são ilegais, são práticas abusivas. E eu retorno aqui à pergunta que você dirigiu aos demais membros daqui da nossa mesa virtual, se não seria natural que as instituições de ensino reagissem às propostas do MEC, por exemplo. Isto, vamos dizer assim, do ponto de vista sociológico, é natural, porque as pessoas se manifestam. Mas, do ponto de vista jurídico, é ilegal. Porque o poder público, como disse a professora Adriana, ele não pode funcionar como um partido político, né? As instituições públicas, as escolas, as universidades, as secretarias de educação, elas não podem atuar como se fossem partidos de oposição ou de situação. Elas devem seguir a lei. E a lei determina as competências dentro do sistema educacional, a quem cabe fazer o quê, né? Então, essa politização das escolas e das universidades é um fenômeno que se choca com a Constituição Federal. Essa politização não é aceita, essa partidarização, melhor dizendo, das instituições públicas, ela viola o princípio da impessoalidade. As instituições públicas, que são custeadas com o dinheiro de toda a população, elas não podem estar a serviço de uma determinada agenda político-partidária. A legislação da União e dos Estados garante o princípio da impessoalidade, impedindo que o servidor público, no exercício da sua função, privilegie um determinado ponto de vista ideológico ou político-partidário. Então, o Escola Sem Partido, voltando, então, surgiu para impedir que essas práticas ilegais aconteçam no segredo da sala de aula, onde o estudante, sobretudo na educação básica, ele é inexperiente, é imaturo, ele não conhece os seus direitos como usuários dos serviços prestados pelas escolas. E ele, muitas vezes, está à mercê de um militante político disfarçado de professor. São pessoas ligadas a sindicatos, ligadas a partidos que usam a sala de aula para promover as suas próprias preferências ideológicas, políticas e partidárias. E ele se dirige, Mauro, a uma audiência cativa, a indivíduos vulneráveis, crianças e adolescentes, que, além de estar submetidos à autoridade do professor, eles não têm a liberdade de sair da sala e deixar o professor falando sozinho. Então, é uma situação onde existe uma imensa assimetria de poder, né, entre o professor e os seus jovens alunos, jovens e inexperientes alunos, e nós não podemos tolerar que esses alunos continuem na ignorância dos seus próprios direitos, né? O direito à impessoalidade, o direito ao pluralismo de ideias, o direito à laicidade do Estado, o direito à liberdade de consciência e de crença. O objetivo da Escola Sem Partido é informar esses indivíduos jovens e vulneráveis sobre direitos que eles já têm, como são esses direitos constitucionais que eu acabei de enumerar. Mais uma pergunta, antes de passar para os demais, na questão desse debate. O Escola Sem Partido, o projeto Escola Sem Partido, pressupõe também, quando o senhor fala em doutrina dentro de sala de aula, num espaço reservado, entre quatro paredes, isso vale também para o outro lado, ou seja, também para eventuais doutrinações ideológicas da direita e da esquerda, dos dois lados? Com certeza. Aliás, seria completamente inconstitucional
se a proposta do movimento Escola Sem Partido privilegiasse ou discriminasse uma determinada corrente ideológica, né? A Constituição é a mesma para todos, né? Nenhum servidor público, seja de esquerda, seja de direita, seja ateu, seja religioso, pode usar o seu cargo para tentar fazer prosélitos, para tentar fazer a cabeça de indivíduos que estão sob a sua autoridade. Não importa qual a orientação política, ou religiosa, ou ideológica desse servidor público. Ele deve agir de acordo com o princípio da impessoalidade e da laicidade. Isso não permite, Mauro, que um professor entre em sala de aula com um boné de partido político, com uma camiseta de um partido político, ou com uma camiseta que faça, por exemplo, a apologia de uma determinada ideologia, né? Então, essas práticas, como eu disse, elas não apenas são antiéticas, do ponto de vista da ética do magistério, como são flagrantemente contrárias à Constituição Federal. E o que nós defendemos é o respeito à Constituição Federal dentro das escolas e das universidades. Nós estamos na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos acompanha por imagens, pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube também, no nosso canal no YouTube. Marque o sininho, acione o sininho para receber as nossas notificações das nossas transmissões no YouTube. Professora Diva, comentamos até aqui a quantidade a troca frequente de ministros da educação, não só aqui nesse governo, mas em governos anteriores também, ao longo dos últimos anos, porque estamos sempre em projetos de governo em relação à educação e não temos um projeto de Estado brasileiro, Estado amplo. Eu não escutei direito sua pergunta, por favor. Por que não temos um projeto de educação, um projeto de Estado, um projeto amplo de Estado brasileiro e temos projetos de governo ao longo dos últimos anos na área da educação? Bom, em primeiro lugar, como a educação é direito de todos, esses projetos têm de ser afinados, não é? Nós, da APAMPESP, a gente não tem trabalhado diretamente com esses projetos da área da educação, porque nós não estamos mais na ativa. Mas nos estudos que a gente tem feito, achamos assim inadequadas certas situações. Se o governo tem um plano de educação, né, que nós estamos sabendo que ele vai sendo cortado, ele vai sendo infiltrado, não pelos interesses, muitas vezes, políticos, sem pensar naquele ser que nós estamos educando. E sem pensar também nos professores, nos especialistas de educação, que estão trabalhando diretamente. Então, por que esse plano de ensino, junto com as ideias de todas as categorias, associações, que nós temos enviado ao governo, não são colocados em prática? Quando a gente fica sabendo dessa população mais pobre, né, ou então carente, né, que se vê diferença entre eles e aqueles de uma classe social mais favorecida, ou então na parte do negro, do índio, da educação especial, de crianças que não têm ainda acesso à educação especial, porque as escolas não estão ainda, em sua maioria, preparadas para recebê-los. Então, o problema não é só classe social por religião. Nós temos que também incluir nesse plano de educação, sendo muito bem estudado, aparelhar as escolas para atender toda a criança. Não temos que separar nada. E isso é muito bonito ver no plano de educação, no papel, né? As várias entidades, a PUESP, a CPP, a PAMPESP, o DEMO, a PAS, já têm trabalhado nesse sentido. Por que não pensar no aluno em primeiro lugar? É o que eu posso comentar agora. Obrigada. Sim.
Professora Adriana, o mesmo questionamento. Por que nos falta um projeto de Estado amplo para a educação no Brasil? Bom, um projeto de educação, ele tem que partir, né? Nunca foi perguntado aos professores. Sempre vem de cima para baixo. Quem está no chão de sala de aula somos nós. Quem sabe das necessidades, porque, como a professora Diva bem colocou, é uma pluralidade, né? Então, tem a criança com deficiência intelectual, tem múltiplas deficiências. Tem a questão da 10.639, que ela é lei e ela não é aplicada. Então, este plano, ele tem que partir de baixo para cima. Tem que se perguntar. Não adianta vir alguém que nem tem conhecimento da escola pública, e aí eu quero depois fazer uma observação em relação à escola sem partido, dizer como que tem que ser a educação. Eles não têm conhecimento da escola, como que é a escola pública, como se dá o dia a dia da escola. Não tem conhecimento de como que também essa pluralidade entre os alunos, né? Como se dá essa diferença. Tem aluno que vai para a escola para comer. Então, é uma coisa muito... Pois não. O que as entidades têm feito, as entidades de ensino têm feito para que essa conversa venha de baixo, vá de baixo para cima, e que leve as propostas a partir da ponta, ou seja, a partir de vocês que estão na sala de aula. Exatamente. Por isso que é importante que nós tenhamos representatividade, né? Que nós tenhamos sindicatos. Sindicato não é nada porque é para colocar ideologia, não é nada disso, porque esse governo, principalmente, ele é o governo que ele tira direitos. Então, com quem que a gente vai reclamar os direitos que nos são tirados? Para quem que a gente reclama? Então, nós temos também essa questão dos sindicatos para a nossa voz chegar até fazer que esse pedido, e esse pedido que nunca ninguém veio perguntar para um professor como que você quer que seja estruturado, como que é o dia a dia na sala de aula. Né? Então, o sindicato ele também se coloca para fazer essa ponte. Também isso. Mas eu digo que ainda está longe. Eu digo que a gente tem que ter abertura diretamente. Por exemplo, a escola municipal, ela tem que ser, os professores do colégio da escola municipal, ele tem que fazer parte do projeto de governo de educação do próximo prefeito que vai vir. E aí, nisso, quando estamos na pré-campanha, esta movimentação tem que vir desse prefeito, porque senão, desse candidato, de todos os candidatos, porque senão vai continuar a mesma coisa. Né? Não adianta a pessoa que nunca estudou em escola pública e que nunca pôs o pé na escola pública falar como que vai ser. E aí eu queria... Pode perguntar, senão eu começo a falar, não paro. E eu queria fazer uma observação em relação à escola sem partido, porque, assim, tirar a liberdade de cátedra, e quando a sua colocação foi perfeita, a questão da ideologia, porque, então, não existe não ideologia, né? A ideologia, ela existe. Então, tira-se... também não concordo, porque o professor não é função dele ir lá, parece que a gente vai tudo com o chapéuzinho que o doutor Najib colocou. Contar a história da maneira que ela é verdadeira não é passar ideologia. Né? Então, engraçado que, em 2004, olha só um exemplo, em 2004, um professor, declaradamente, ele fazia isso, ideologia nazista dentro da sala de aula, teve algum questionamento em relação a isso? Ele era declaradamente nazista. Então, qual que é a ideologia que estamos falando? Quando a gente tem acesso à história como um todo, qual que é a ideologia que a gente está falando? Quando não se falava sobre os povos africanos, qual a contribuição, e os povos indígenas, qual a contribuição, que o Valtrau, enfim, esse outro que saiu, disse que tinha horror e ódio de falar povos originários.
Então, assim, quando a gente introduz isso na história, que nem ainda não está colocado de maneira efetiva, isso é ideologia? Né? E então, quer dizer, é direito, os alunos também não estão à revelia. A escola pública, ela tem conselhos de escolas formados pelos pais, professores, gestão. Então, não é isso que... E o professor... então, a gente parece que eu sou professora de escola pública. Então, assim, é um desrespeito à nossa formação e um desrespeito à nossa integridade moral. Isso é dizer que o professor está para depreciar, enfim. Né? Então, assim, é uma ofensa. Secretário Fabrício, o que vai ser preciso para que todos se sentem à mesa e que todos consigam, num consenso, construir um projeto de Estado para a educação, que não seja aquele projeto que um governo vai implementar e o outro vai achar que não deve ser por causa de ideologia de lado a lado? O que precisa com tantos atores envolvidos nessa questão? Fechado seu microfone, secretário. É que às vezes eu acho que é você que abre, então modo de abrir, você abriu, aí eu fico esperando para não ligar e desligar. Eu acho que eu queria ressaltar duas questões importantes, acho que como a Adriana falou, acho que a importância de ouvir, né? O poder público moderno, o poder público que está sintonizado com a população, ele escuta. Então, ele tem que escutar não só a categoria, os professores, né, as pessoas envolvidas, escutar a sociedade civil, escutar a quem a educação se serve, né, e montar uma equipe técnica boa para que a gente possa evoluir em políticas públicas. Essa questão da lei da escola sem partido, eu sou contra essa lei. Eu acho que isso aí a gente fica, mais uma vez, servindo a uma discussão ideológica, né? Acho que a questão política ela faz parte do nosso dia a dia. A gente discute política em casa, na faculdade, na família, no trabalho. Claro, os limites legais dessa discussão eles já estão impostos pela própria Constituição, pela própria legislação, né? Obviamente, nenhum professor pode aproveitar-se ali da aula para poder fazer política para uma criança, para alguém que está começando a conhecer. Mas a opinião dele é importante. Então, eu acho que eu sou contra a lei da escola sem partido. Eu acho que não é isso que vai melhorar a educação do nosso país. Mais uma vez, a gente fica preso numa discussão ideológica que interessa só aos extremos, né? Então, a gente tem, de um lado, os extremos da direita e da esquerda discutindo essa questão da escola sem partido. A gente gasta uma energia num projeto de lei que não vai mudar a realidade da nossa educação, em vez de discutir coisas importantes, né? A questão da educação infantil, que é fundamental para a gente ter uma geração mais qualificada, né? A influência que a educação tem na criança de 0 a 6 anos, ela é primordial para o futuro profissional dessa criança, né? A gente fazer investimentos efetivos, a valorização do professor. A gente tinha que ter discussões, vamos valorizar o professor, vamos melhorar as estruturas das escolas, a escola digital, o que é mais importante. Então, ao invés de a gente discutir questões, o ensino médio, né, a conexão com o jovem de hoje não é o jovem de 20 anos atrás, né? Há uma desconexão do formalismo da escola, os ensinos superiores de baixíssima qualidade, você tem o caça-currículo, né? Caça-diplomas. Os diplomas são vendidos aqui em faculdades de baixíssimas qualidades, que não há nenhum tipo de controle. Então, essas discussões a gente não tem. A gente fica discutindo a escola sem partido, que assim, não vai levar a lugar nenhum. É uma discussão ideológica dos extremos, e quem perde com isso é a população, somos nós, né? Em vez de gastar energia em coisas importantes, né, que realmente possam mudar a realidade da educação, não, fica se discutindo, e para mim isso interessa a questões eleitorais. Você falar sobre isso numa eleição, você ganha voto de um lado ou do outro, e com isso a gente não evolui em políticas públicas efetivas para a educação. Doutor Najib, para a gente fechar esse tópico bem objetivamente, quero pegar um gancho aqui na fala do secretário Fabrício. Ele destacou: o jovem de hoje é diferente do jovem de ontem, considerando esse jovem, a criança, o jovem, que tem o chip diferente do nosso. É uma outra mente, mais evoluída, e ainda bem. A gente precisa pensar
que a educação tem que estar atrelada a este pensador, aquele pensador, sim para Paulo Freire, não para Paulo Freire. A gente consegue encontrar um outro caminho para evitar que isso também seja motivo de cisão. Porque Paulo Freire é odiado e amado, outros ideólogos, outros pensadores são odiados e amados, sempre vai haver cisão. Bem, antes eu quero desfazer algum mal-entendido, né? Porque claramente nem a professora Adriana, nem o secretário Fabrício conhecem a Escola Sem Partido. Eles não gostam da proposta da Escola Sem Partido, mas aparentemente não sabem do que se trata, né? O projeto Escola Sem Partido, Mauro, é uma política de Estado. É política de Estado, né? Que um professor não pode usar a sala de aula para fazer política partidária, né? Para fazer propaganda política, isso está na Constituição. Todo governo, de qualquer partido, tem obrigação de cumprir a Constituição e obrigação de cumprir aquilo que está no projeto Escola Sem Partido, né? Para a sua audiência não ficar com a impressão, não ficar mal informada sobre a proposta do movimento Escola Sem Partido, eu peço a você que me dê a oportunidade de ler 6 deveres do professor que nós defendemos sejam colocados num cartaz dentro da sala de aula. Isso é importante. Mas esse é o problema. A proposta do Escola Sem Partido, porque é um documento escrito. Eu quero deixar claro, a proposta de Escola Sem Partido é um documento escrito. Então, nós não podemos ter opiniões, ou a nossa opinião deve se basear naquilo que está escrito nesse documento. Mas esse é o problema, Miguel. Me permita só, secretário, a gente fica discutindo lei. Não, me permita, eu gostaria de rebater o seu argumento. Só se discute leis desse país. O senhor disse que a Escola Sem Partido está querendo inventar. O Escola Sem Partido é uma discussão ideológica. Não é uma discussão ideológica. É uma discussão jurídica e tem fundamento na Constituição Federal. O primeiro dever do professor, Mauro, que nós defendemos, seja colocado num cartaz dentro das salas de aula, estabelece o seguinte: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias, sejam elas quais forem. Eu duvido, eu desafio qualquer pessoa a demonstrar, com base na Constituição Federal, que o professor tem o direito de abusar da audiência cativa dos alunos para promover as suas próprias preferências religiosas, ideológicas, morais, políticas e partidárias. Acontece o seguinte: o aluno não sabe disso. Isso está na Constituição. Está na Constituição. E tem escola com cruz. Mas nós precisamos informar os alunos. Eu já vi. Porque o aluno Eu já vi manifestação da Escola Sem Partido pedindo para o aluno. Eu já vi. A senhora criticou a Escola Sem Partido sem saber do que estava falando. Eu sei do que eu estou falando porque eu sou professora e eu estou sendo calada por causa dessa Escola Sem Partido. Para as pessoas que estão ouvindo... Estou vendo meus colegas sendo insultados. Eu fico enganado a respeito dessa... Eu estou vendo meus colegas sendo insultados. Vamos lá, um de cada vez para a gente organizar, senão o público não entende, fica uma confusão. Fica difícil. Houve uma tentativa de usar a falácia do espantalho contra a Escola Sem Partido, para dizer que é uma proposta ideológica. Não é uma proposta ideológica. É uma proposta jurídica constitucional. Segundo dever do professor, o professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Nenhum professor pode perseguir um aluno que discorde das suas opiniões políticas, por exemplo. Mas acontece. Isso efetivamente acontece. Alunos são hostilizados, muitas vezes, por terem religião ou por não terem religião. Terceiro dever do professor: o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará os alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ora, os professores já não podem fazer isso, mas é necessário informar os alunos para que eles também saibam que os professores não podem cometer esses abusos. Quarto dever do professor, para que não se diga, Mauro, que o Escola Sem Partido impede o professor de falar de política. Veja só, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é,
com a mesma profundidade e seriedade as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. O aluno tem o direito de conhecer o outro lado da moeda. Agora, 30 segundinhos para você. O Brasil é um país das placas. Com o quinto dever do professor. Termino com o quinto dever do professor. O professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Isso é nada mais, nada menos do que a cópia do artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é um tratado internacional que tem força de lei no Brasil. Ou seja, o Escola Sem Partido não está criando nenhuma nova obrigação para ninguém. Apenas nós queremos conscientizar o estudante sobre direitos que ele já tem. Nesse sentido, e aqui eu termino, o projeto Escola Sem Partido é um projeto de cidadania. Cidadania consiste em informar o cidadão sobre os direitos que ele tem. Secretário, 30 segundos para a gente poder ouvir a Adriana também para o próximo tempo, que a gente já está atrasado aqui com as próximas pautas. Vamos lá. Rapidinho, a nossa questão não é a questão do mérito. Óbvio que abusos têm que ser obviamente impedidos. O Brasil é o país das placas, das leis, o instrumentalismo em excesso. É leis, atrás de leis, se criam obrigações, mas não se discute mérito, você não avança em política pública. Eu lembro do governador Alckmin, falava isso. O estabelecimento comercial tem que colocar 70 placas dentro do estabelecimento dele, que são leis criadas pelo legislador, que não está sintonizado. Você tem que fazer a política pública efetiva funcionar. Vamos discutir educação de verdade. Vamos fazer a educação mudar de patamar no Brasil. Abusos, já existe a lei, a Constituição para coibir. Sim, Adriana, bem rapidinho. Obrigada. Tudo que o senhor colocou, senhor Najib, já existe. Já existe, e assim, eu não vejo, estou há mais de 20 anos na educação pública, estudei em colégio público, com muito orgulho, e eu não vejo nada disso do que o senhor está falando. E, para além disso, a escola é laica, e quando o senhor disse que o aluno tem direito, tem mesmo, de professar a sua religião ou até de não tê-la. As crianças que são de matrizes africanas, elas são perseguidas. A Escola Sem Partido, ela pediu que os alunos começassem a filmar os professores. E nesse sentido de perseguição por causa de preconceito, racismo religioso entre os alunos, porque são crianças que aprendem isso. Também tem essa orientação, né? E político, nós somos políticos. Ninguém chega entrando em sala de aula, e também tem a questão da ideologia de gênero, que foi uma falácia absurda. Se a gente está falando de cidadania, nós estamos falando de respeito. E aí, isso já foi colocado, que é uma fake news que foi trabalhada para que esse governo estivesse lá. Porque ideologia é ideia, o gênero ele existe. Então, ninguém está criando nada. É nesse sentido, né? E só para terminar, este professor que se declarou nazista chegou até vocês fizeram alguma manifestação? Porque existiram manifestações em relação a isso. Teve alguma manifestação? Esse professor foi preso? Foi enquadrado na lei? Porque daí não dá, senão é ideologia, né? Favorece uma e diz que se não estiver de acordo com essa que está sendo defendida, é a outra, e não é. Pessoal, eu vou seguir com os nossos só pode tempos, eu não vou ler. O professor nazista, Mauro, me permita, a professora Adriana só pode criticar o professor nazista com base... mas, de novo, é o mesmo assunto. Vamos andar com o assunto, com base Mauro. nos princípios Vamos andar com o assunto aí. Tem mais assunto interessante na pauta. Vamos andar, né? Chega, vamos lá, pessoal. Eu não vou ler todos aqui na íntegra. Eu vou passar aqui... Adriana, é o seu próximo assunto aqui. O ministro interino da Educação, o Antônio Paulo Vogel de Medeiros, revogou a portaria do ex-ministro Weintraub, que acabava com as cotas para indígenas, negros e pessoas com deficiência em universidades federais. A sua avaliação, vou parar por aqui a leitura do tópico para a gente avançar mais rápido. Ela já foi anulada, né? Porque isso é uma questão para que veio esse governo? Para desmontar a educação, para não permitir acesso a pessoas que não tinham acesso,
Então, quando a lei de cotas foi implementada, foram mais de 150 mil ingressantes em faculdades públicas, em universidades públicas. E isso não tem a ver com capacidade individual, isso não tem a ver com está tirando a minha vaga. Então, a vaga é de quem? Então, quando eu comecei a minha fala na primeira vez, falando sobre essa estrutura que quer continuar com o sistema colonial escravocrata, esta ação dele foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Então, esse acesso que nós tivemos, que daí foi questionado, falado que ia cair, e a gente ouve isso ainda, eu fiz mestrado na PUC, e a gente ouve essas coisas de vai cair a qualidade, né? E essas pessoas que falam sobre educação, que escola, né? Não falam sobre como que era antes. Foi meritocracia, foi por mérito que conseguiu. É só estudar, um bando de vagabundo, só estudar que consegue. E não vê a história. Então, quando é revogada, ele está dizendo exatamente a que viemos. É para que tudo volte como era antes. Destruir a estrutura da educação e não dar acesso às pessoas que não tinham. Foi esse sentido. E quando isso é colocado, tirado o valor, então a gente consegue continuar dando continuidade, dando continuidade para um processo que não começou em 13 anos, não começou em 20 anos, começou desde 1888, no dia 14 de maio, que prevaleceu, que privilegiou a uns e depreciou a outros. O governo nos deve, o governo ele privilegiou todos os que são filhos de imigrantes foram privilegiados. E foi o governo do Estado do Brasil que privilegiou. Então, nós que construímos esse país 380 anos e depois fomos jogados à míngua, temos que ter essa retratação e essa reparação histórica. Professora Diva, a Pampesp lançou um abaixo-assinado solicitando aos deputados federais a inclusão do professor aposentado no novo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Quando se fala em novo Fundeb, todos sabem que o Fundeb é criado há 14 anos, tem prazo, tem data para terminar, tem vigência para terminar agora no final de 2020, é o sistema que financia grande parte da educação pública no Brasil. E em que pé que está esse abaixo-assinado? Como é que está a situação? O que é que se está observando em relação ao que vai acontecer no final do ano, né? Que o Fundeb tem que ter a continuidade, portanto, ele tem que ser reavaliado aí, né? Então, a lei que regulamenta o Fundeb, que é a Lei 11.494 de 2007, né? Vai vigorar até agora 31 de dezembro. E há necessidade de ser votada uma nova lei, de preferência uma proposta, né, de emenda constitucional, uma PEC. E a que está sendo priorizada agora é a PEC cuja relatora é a professora, deputada federal, Dorinha, né? E todos os sindicatos, centrais sindicais, entidades ligadas à educação de todo o país, né? Elas estão empenhadas na aprovação da PEC. A PESP, a Pampesp, ela teve oportunidade de participar de congressos a respeito desse assunto em Florianópolis e Cuiabá. Em Florianópolis, a única entidade educacional que participou foi a Pampesp, por meio da nossa diretora executiva, a professora Valneide Romano, né? Tendo em vista essa sucessão de atividades, nós priorizamos a participação do professor aposentado nessa PEC 15. Por quê? A PEC 15, ela prioritariamente
ela tem levantado muitas discussões a respeito da participação do professor aposentado no Fundeb. Mas o que acontece? Atualmente, o professor aposentado recebe pelo Fundeb, mas na própria lei, acontece que só eles priorizaram os professores, os docentes, especialistas da ativa, né? E a nossa luta agora, através desse abaixo-assinado que já ultrapassa 60 mil, justamente o aposentado aparecer no Fundeb, certo? Então, há necessidade, nessa PEC 15, haver alguns acertos. Propor que a contribuição da União passe de 10% para 20%. Por quê? Havendo essa participação, o professor aposentado aparecerá por escrito nessa PEC, dessa orientação, né, que será dada. Acontece que há muitas pessoas que criticam e esquecem que se estão estudando, estão trabalhando, eles também vão se aposentar, né? Por que, então, nós, aposentados, não ficarmos claramente nessa legislação? Então, nesses acertos, a gente solicita o quê? Que, com o aumento das participações da União, do piso, os recursos também sejam adicionados, de um modo geral, aos profissionais do magistério. Aí os aposentados serão contemplados e os ativos não serão prejudicados. Por que nós estamos aqui falando, mostrando o nosso conhecimento? Porque nós tivemos professores em nossas vidas, nos vários graus de ensino. Por que eu escrevo meus artigos? Os professores, o advogado, vocês defendem uma ideia. Porque nós tivemos professores na nossa vida. Agora, por que o professor aposentado fica fora do Fundeb? Não é Fundo, né, Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica? Nós não trabalhamos com isso. Então, o que esse abaixo-assinado, que talvez a PEC 15 seja votada entre hoje e amanhã, ele surte efeito. É o que somente isso que nós pedimos. Nós já estamos no Fundeb, mas tem que ficar bem claro no artigo, que são professores, docentes, especialistas da ativa e professores aposentados. Secretário Fabrício Cobra, vamos falar aqui de um tema local, que é a questão do turismo na cidade de São Paulo. Como é que a Prefeitura já está com o seu olhar a respeito da retomada do turismo de negócios, especialmente aqui na cidade de São Paulo, no pós-pandemia, e como é que a gente consegue amarrar essa questão com essa notícia que temos agora de que São Paulo pode ter 1 milhão de infectados pelo Covid-19, pela Covid-19, segundo um inquérito da própria Prefeitura? Sem dúvida, Mauro. A questão do turismo, acho que é uma questão importante até para a economia do país, né? Eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado do Turismo 2017, 2018, tive contato com uma área que eu não conhecia assim muito e fiquei encantado com as oportunidades e com tudo aquilo que o turismo pode trazer de benefícios à economia do país, né? O Brasil, infelizmente, não valorizava o turismo como deveria, né? Poucos investimentos. Nosso déficit da balança comercial do turismo, 2017, 2018, chegou a quase 15 bilhões de dólares, ou seja, o Brasil exportava emprego para o mundo, valorizava muito pouco o nosso turismo regional. A pandemia, ela deu um arraso, é uma tragédia para o setor de turismo mundialmente, né? Não só no Brasil, mas para o mundo inteiro. Esse setor foi o mais afetado. Agora, mesmo numa situação de tragédia, a gente tem que olhar as oportunidades que vêm pela frente. Eu acho que talvez a gente tenha na nossa frente o que tem se falado mundialmente, que as pessoas vão voltar no momento adequado, quando forem liberados as visitas a museus, restaurantes, que isso está na última fase do plano, né, de retomada,
que as pessoas não façam grandes viagens, que elas vão acabar ficando mais restritas às questões regionais. Então, acho que aí tem uma grande oportunidade para que a gente possa desenvolver o turismo regional, efetivamente, né? Que no passado sempre foi muito pouco valorizado, e você tem atrações, até o estado de São Paulo, que é tido muito como trabalho, você tem atrações diversas no nosso estado, ecoturismo, de aventura, de pesca, gastronomia, turismo rural, que é uma coisa que mexe com todas as cidades do interior, né? O nosso litoral. Acho que é uma grande oportunidade nessa retomada, que pode ser um pouco longa, um pouco demorada, mas que a gente possa valorizar esse turismo, essa força econômica, né? Fazendo a qualificação técnica, a língua, né? A utilidade de muitos, para que a gente possa, né? Porque o turismo ele tem a capacidade de pegar todas as classes sociais, todos os níveis sociais, que você vai usar desde um engenheiro para fazer uma obra, você vai usar a pessoa num hotel que vai fazer a limpeza, vai cuidar do quarto, o garçom, o cozinheiro. Então, o turismo tem uma capacidade de absorver mão de obra muito rápido. Então, acho que, Esse inquérito apesar da sorológico, tragédia... Esse inquérito sorológico feito pela Prefeitura, que identificou que 9,5% dos moradores da cidade de São Paulo tiveram contato com a Covid-19, isso muda de que maneira, implica de que maneira na retomada? Isso é óbvio, a gente vai ter que ter os protocolos sanitários, as retomadas serão graduais. O que eu estou tentando visualizar é aquele turismo que sempre foi muito pouco olhado internamente, que vai ter uma grande oportunidade para a gente, porque a economia precisa ser reaquecida logo após a gente voltar às normalidades, que vão ser graduais de acordo com os planos, respeitando todos os protocolos sanitários. Vai ser uma retomada com um novo turismo, com distanciamento, restrições, mas eu acho que é uma oportunidade do Brasil, que tem inúmeras atrações, poder retomar e explorar, aquecer a economia e gerar emprego, né, no médio e longo prazo, com base nesse novo turismo mais regional. Olha, gente, temos perguntas aqui da nossa audiência que, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer. Faltam 2 minutos para o encerramento do programa. Nossa audiência, tanto pelas rádios quanto pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Eu quero pedir desculpas aqui à nossa audiência pela impossibilidade por conta do nosso tempo aqui. E aproveitar que o senhor está com a palavra, secretário, sua despedida em 10 segundos, por favor. Claro, agradecer mais uma vez a presença. Acho que o debate é importante. Agradecer os nossos companheiros, a Diva, a Adriana, o Miguel, aí, que é um amigo da advocacia. A brincadeira, a fala efusiva é sempre importante no debate. Agradecer, Mauro, e ao Fausto por participar mais uma vez e dar um grande abraço a todos os ouvintes. Professora Adriana, 10 segundos para o seu encerramento. Bom, eu quero agradecer a participação, o convite, agradecer o espaço democrático, porque é isso, né? A democracia, ela pode ter divergências, mas a gente tem que se encontrar nas convergências, porque a gente tem que pensar na população, né? Nas crianças, no futuro desse país. Então, foi muito bom. Eu quero pedir para me seguir nas redes, professora Adriana Vasconcelos, com 2 L's, e estou disponível. Muito obrigada. Professora Diva, 10 segundos para a sua despedida. Bem, eu também agradeço o convite, né, do programa Gente que Fala, agradeço a participação de todos os colegas que estão aqui e peço para os que estão atendendo as emendas do Fundeb. O gasto com os aposentados tem de ser explicitado na PEC 15 de 2015, certo? Para nos valorizar. Os aposentados e os da ativa, que daqui a pouco vão estar aposentados também. Muito obrigada, mais uma vez, a todos que nos assistirem. E entrem no site da APAMPESP, www.apampesp.org.br, para votar a favor da inclusão dos aposentados na PEC 15/2015. Muito obrigada. 5 segundos, doutor Najib. Seu tempo está muito apertado. Muito obrigado, Mauro, pela oportunidade e agradeço a todos os demais que participaram do programa.
Muito obrigado pela presença de todos. O secretário adjunto de gestão da Prefeitura de São Paulo, Fabrício Cobra Arbex, a professora Diva Leia Batista da Silva, a professora Adriana Vasconcelos e o advogado e procurador aposentado do Estado de São Paulo, Miguel Najib. Não tenho tempo aqui para mais nada, nem para a leitura aqui da nossa ficha técnica, apenas o agradecimento a toda a nossa audiência. Você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado, tchau e até amanhã.